Sejam muito bem-vindos, esse é o podcast número 6, o podcast Bolsa 100%. Estou aqui hoje ao vivo e presencialmente com o Pedro Henrique Pereira Marinho, do PH Bolsa Esportiva, CEO e sócio fundador da ID Sports. PH, prazer estar aqui contigo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Por me receber aqui na cidade maravilhosa. É um prazer estar aqui contigo e para apresentar novamente aqui é o podcast onde a gente apresenta todas as estratégias e tudo que você aplica no dia a dia da sua empresa aqui no Rio de Janeiro, na ID Sports. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. É um prazer recebê-lo aqui no Rio. Estamos aqui hoje no escritório da ID Sports para gravar esse episódio de número 6 do podcast Bolsa 100%. Como o Daniel bem definiu, o podcast é sim uma forma de você, seja o pai ou o atleta, traçar a estratégia ideal para você conseguir essa tão sonhada bolsa de 100%, para você jogar o esporte que você tanto ama e ao mesmo tempo estudar. Então conciliar o esporte, educação em alto nível. E esse episódio número 6 eu acho que vai ajudar muito, principalmente aí os pais e responsáveis que estão por trás desse projeto que envolve a ida do filho ou do jovem para os Estados Unidos. E é exatamente, aproveitando o teu gancho, acho que o tema de hoje é exatamente esse. A gente recebe muitas perguntas agora, temos recebido muitas perguntas dos pais. E os pais, eu vou até pegar uma aqui que a gente recebeu na terça-feira à noite. Boa noite, Pedro. Tenho um filho de 14 anos que joga futebol em um clube na cidade de São Paulo. Já ganhou muitos títulos e gostaria que fizesse ensino médio nos Estados Unidos, com bolsa para fazer futebol. Por onde começo? Como eu faço? Você me indicaria uma pessoa que faça essa ponte, que me oriente? Assisti muito seus vídeos e adorei. E você acha cedo para começar a fazer faculdade? Então não é só essa mãe, no caso, são várias mães e pais. Então, para a gente começar o nosso podcast, acho que a minha primeira pergunta seria: por onde eu começo? Como eu faço? O que você falaria para os pais que estão nos assistindo hoje para dar um norte para eles nesse início aí de planejamento? Existe muita, não só de pais, né? Existem muitas dúvidas com relação ao seguinte: esse é o meu sonho, né? Eu quero embarcar para os Estados Unidos, eu quero chegar aos Estados Unidos, mas tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? E com relação a essa parte do começo, eu acho que tudo envolve a palavra mágica que a gente tanto fala aqui na comunidade do Método PH Bolsa Esportiva, no YouTube, no Instagram, no Spotify, onde a gente chegou também com os podcasts, é o planejamento, né? E esse planejamento, Daniel, o quanto antes ele começar é melhor. E o que envolve esse planejamento, né? O que tanto o PH fala sobre o planejamento? O planejamento é o seguinte: é tudo aquilo que você precisa recolher, fazer e executar para você conseguir chegar aos Estados Unidos. E o primeiro passo de um grande planejamento, um planejamento sábio e que realmente tem muita chance de se concretizar, né, de virar uma realidade, é começar hoje, né? Então, o que é o começo disso tudo? É começar um planejamento hoje. E o que é esse planejamento? É o jovem, né, e os pais estarem cientes de que as notas no ensino médio e no ensino fundamental, caso esse jovem queira ir para o high school, eles são primordiais para a ida desse menino e menina. Então, para pegar uma história que vai acontecer agora no meio de agosto, a gente tem uma menina embarcando da ID Sport para os Estados Unidos, onde o histórico escolar dela foi fundamental na conquista da bolsa e no desconto para ela chegar aos Estados Unidos. Então esse planejamento ele teve que começar hoje, com o jovem se dedicando mais ou melhor às provas e à própria escola onde ele está nesse momento agora, né? Seja no ensino fundamental, ou no ensino médio. O planejamento também ele é um planejamento familiar ou que se diz respeito à parte financeira. Tá, e só desculpa te interrompendo então. Então, a parte acadêmica também ajudaria ou poderia juntar junto com a parte esportiva, então, sim, para compor a bolsa de estudo? Exatamente. A bolsa de estudo ela é composta por
pilares, né? O seu potencial esportivo, seja ele futebol, vôlei, o que o treinador vai analisar? Pegando um exemplo, o Daniel. O quanto o Daniel pode contribuir para o meu time? Ele é um jogador que vai chegar para ser decisivo e vai ser um da seleção do campeonato. Ele é um jogador que vai ser meu titular. Ele é um jogador que vai ser para compor o elenco. Ele é um 12º jogador, que é importante, mas não é titular. Baseado nisso, nessa leitura do treinador, ele vai te ofertar um dinheiro de bolsa esportiva. Tá? E o outro lado da bolsa esportiva é o seu potencial acadêmico. Você consegue receber um dinheiro acadêmico. Então, pegando como exemplo, a gente tem atletas que só de dinheiro acadêmico, de parte acadêmica, eles ganham 17 a 20 mil dólares, por exemplo. E o que é esse potencial acadêmico? São suas notas no ensino médio, que eles chamam de GPA, como se fosse o nosso CR aqui no Brasil, que é fundamental e baseado nesse GPA, né, o GPA, que é ofertado a quantidade de bolsa. E para aqueles que fazem o SAT, também tem ali um dinheiro disponível baseado muito no que sua performance e quanto você tirou naquela prova. Lembrando, para aqueles que não sabem, o SAT ou o Enem americano. Então, a bolsa de estudo esportivo ela é dividida em dois: dinheiro acadêmico e dinheiro esportivo. Tá? Então, por isso da importância do planejamento, ter esse planejamento acadêmico do jovem em questão, para ele se doar mais nas notas, aí estudar mais, para ele conseguir aumentar esse CR aí antes dele chegar nos Estados Unidos. Sem pressão, né? Aos pais e aos alunos. Sim, mas estuda, tem que estudar. Então tem que ficar em casa aí em cima para... Exatamente. Porque isso vai, se realmente é o desejo do jovem ir para os Estados Unidos, vai tornar a coisa muito mais fácil se os pais tiverem que investir um dinheiro menor. Claro. Né? Então, se você realmente quer ir para os Estados Unidos, comece a se doar mais. Se você já tem uma nota muito boa, pegando até um gancho nisso aí que eu acabei de falar, ontem a gente teve uma reunião que aqui no Brasil a gente tem a cultura de que passei de ano, né? Simplesmente, fiz a conta, passei de ano, média 6, média 7. Nos Estados Unidos é totalmente diferente. Não existe o passar de ano. Você tem que aumentar o seu GPA para você conseguir aumentar a sua bolsa ou mantê-la, né? Então existe uma grande diferença de mindset entre estudar no Brasil e estudar nos Estados Unidos. Aqui a gente quer passar de ano, né? A gente não está preocupado muito com o CR, a gente não está preocupado muito com a média em questão. Sim. Passei de ano, não vou tomar esporro do meu pai e da minha mãe, tá tudo certo, né? Nos Estados Unidos é o contrário. E se você quer para os Estados Unidos, seu mindset tem que ser americanizado, vamos dizer. Você tem que buscar sempre a maior média possível em todas as aulas, em todas as matérias que você fizer, porque realmente vai refletir diretamente na sua bolsa de estudo esportivo do lado acadêmico que a gente falou aqui. Porque como você disse, pode trazer uma economia aí de 15, 17, 16 mil dólares. Se a gente multiplicar por 4, dinheiro, né? Estamos falando aí de 70, 80 mil reais anuais. É muita grana. E aí, aproveitando esse gancho, você estava falando um pouco da parte financeira também? Exatamente. O planejamento, a gente já falou um pouco do planejamento acadêmico, né? A gente fala agora um pouco do planejamento financeiro. O que eu digo muito para os meus atletas do método PH Bolsa Esportiva, da ID Esporte? A cada R$4 que você economiza é $1 em direção aos Estados Unidos, um investimento. E falo mais que isso. A cada R$1 economizado são 25 centavos de dólar, né, economizados. PH, mas é isso. A gente tem famílias que têm um poder aquisitivo maior, a gente tem famílias que têm um poder aquisitivo menor. A gente tem um case de sucesso do Wilton Murilo, né, estudante atleta nosso, que a mãe ficou desempregada e mesmo assim ele conseguiu ir para os Estados Unidos, porque aconteceu um planejamento para que aquilo viesse a se tornar uma realidade. Então, o planejamento financeiro familiar ele é muito importante e por isso que o planejamento ele tem que começar a acontecer hoje, acontecer agora, porque você já começa a destinar um dinheiro mensal ou quantias esporádicas que você receba do seu trabalho para destinar esse dinheiro no futuro do seu filho. É interessante isso. Então, por exemplo, no caso desses pais, o filho deles está com 14 anos hoje. Por mais que eles não consigam ou não estejam em tempo hábil de participar do ensino médio, já seria interessante então começar hoje
para com 17 anos você entrar numa faculdade. Então. Com certeza. A gente tem atletas dentro do nosso Instagram, da nossa comunidade do PH Bolsa Esportivo, tem 12 anos e já estão seguindo a gente. Né? Pais mandando mensagem, já estou seguindo, já estou fazendo um planejamento, uma economia, uma poupança. Porque, Daniel, principalmente esse projeto, ele não acontece da noite para o dia e nem pode acontecer. Né? Existe uma série de coisas que o jovem precisa estar preparado. A gente vai falar um pouco sobre isso no final. Né? Ele precisa estar preparado com o mindset pronto, que realmente ele quer isso para ir para os Estados Unidos. Então, o planejamento ele tem que acontecer, começar agora, independente da idade do seu filho. Pode ser até um recém-nascido. Eu quero que com 18 anos, com 15 anos, meu filho vá para os Estados Unidos. Eu preciso economizar um dinheiro. Já faz uma poupança. Já faz uma poupança. Existe uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Um fator externo, que é a variação do dólar. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a amanhã, daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2, 10. Se o dólar vai aumentar, se ele vai diminuir. Então a gente precisa estar pronto. E isso faz parte do planejamento financeiro, sem dúvida alguma. Legal. Bom, então os principais pilares, vamos dizer assim, né, pilares para os pais se preocuparem em começar esse planejamento seria basicamente esse, né? Acadêmico, esportivo. Acadêmico, o financeiro, e a gente entra falar um pouco do esportivo. Tá. Né? Por quê? Existe um planejamento esportivo? Porque existe uma grande diferença, principalmente no futebol brasileiro para o futebol norte-americano. Né? Existe uma grande diferença do basquete americano para o nível de basquete brasileiro hoje. Existem diferentes regras no vôlei americano para o vôlei brasileiro hoje. Então tem que haver um planejamento esportivo. E o principal deles é o material de vídeo. É onde tudo vai começar a acontecer. Quando o jovem tem um material de vídeo, que a gente chama aqui de material de vídeo matador, que é os seus melhores, não basta ser os melhores momentos do atleta, tem que ser os melhores dos melhores momentos desse estudante atleta, para ele conseguir começar a prospectar essa bolsa de estudo juntos aos treinadores norte-americanos e de faculdades e high schools nos Estados Unidos. Então, o planejamento esportivo ele é o que, Daniel? É ter um material de vídeo matador, né? Entre aí 4, 5 minutos de vídeo, onde ele seleciona os melhores momentos desse vídeo que ele está editando e bote para frente. Ou seja, ele tem que ter de pelo menos 6 lances matadores, e aí chegando até 10, né, lances, que realmente o treinador vai olhar e falar assim: uau, esse é o cara que eu quero. Por quê? Muitos treinadores eles não assistem o vídeo completo se não interessou no começo. Eu, quando estou analisando um material de vídeo de atletas nossos, de atletas que a gente tem dentro da nossa comunidade, se o cara não chamou minha atenção com 6 lances, ele não vai me chamar mais. Sim. Né? Então, se você está deixando os seus melhores lances para o final, para acabar de uma maneira melhor, esquece isso, traz esses lances melhores para frente no seu vídeo matador. Tá? Pô, mas como é que eu faço esse vídeo? Eu não tenho vídeo, o que eu preciso fazer? Eu posso organizar uns amigos e jogar bola? Precisa ser essa é uma pergunta que vem muito pra gente, né? Como é que eu consigo um material de vídeo? Primeiro de tudo, fica um recado para vocês: não consigo ter um material de vídeo. Isso não pode passar na sua cabeça. Se a sua cabeça já está com um mindset de que tudo é não consigo, não posso, não quero, não vou fazer, não tenho ajuda, não tenho apoio, já está errado, né? Você está muito mais longe de conseguir embarcar para os Estados Unidos. Então, qual é a dica que eu dou sobre como fazer um material de vídeo matador? Melhor dos mundos qual é? É um jogo em campo de 11, no caso do futebol, né? Todo mundo uniformizado, e como você consiga filmar esse jogo e ter alguém filmando esse jogo, e depois você edite os melhores momentos desse jogo, desses jogos, tá? Não conseguir, não posso ser em campo de 11, em campo society. Tente se aproximar o máximo possível de uma dimensão de campo de 11. São 9 na linha, são 8 na linha, beleza. Tenta fazer um material de vídeo em cima dessa tua realidade, tá? Não tenho acesso a campo, não tenho acesso a nada, só tenho eu, não tenho amigos. Não conseguiu? Faz um vídeo de você treinando, né? Driblando entre os cones, trabalho de finalização, trabalho de cabeceio, pede para alguém lançar a bola para você cabecear, enfim, tente fazer um vídeo matador do seu treinamento, tá?
desculpa te interrompendo, acho que foi até uma das entrevistas que você fez no ano passado, que você estava nos Estados Unidos, e o treinador falou exatamente isso. Assim, não é o ideal, né? Exatamente. O ideal é que o cara te veja realmente no campo de batalha. No campo de batalha em ação. Agora, se não conseguir, começar de algum jeito, né? Legal. Exatamente. É uma saída para aqueles que não têm acesso aí a campo de 11, aos uniformes, a alguém filmando, né? Então, não tem um treinamento, bota uma câmera, né? Você driblando, chutando a gol, fazendo o trabalho técnico, físico-técnico, depois edita e manda para o treinador. Agora uma coisa que poucos sabem também, né? Mas e se eu quiser fazer um super vídeo, uma super produção, é possível isso? E eu sei que vocês organizam megas eventos aqui no Rio de Janeiro. Eu já pude participar em Palmas do Tocantins, interior de São Paulo, Mogi das Cruzes e Rio de Janeiro. Então, fala um pouquinho desse serviço que eu acho muito, mas muito legal e muito válido também. A gente tem aí as seletivas que a gente chama, né, que é para avaliar novos atletas, para atletas que querem realmente fazer um material de vídeo de qualidade. A gente já fez, como o Daniel bem falou, em São Paulo, a gente já fez na Espanha, a gente já fez em Palmas, já fez no Sul, em Camboriú. A gente já recebe atletas de Manaus, de São Paulo, Espírito Santo, Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro, para conseguir um material de vídeo de qualidade, né? Então, na cabeça deles não passa, eu não posso, não tenho condições. O João saiu de Manaus para vir para o Rio de Janeiro para passar algumas horas aqui para conseguir um material de vídeo. O Gustavo, 15 horas de ônibus. 15 horas de ônibus o Gustavo. De Minas, né? Então a gente tem aí estudantes atletas que realmente tem isso como um sonho, tá? Então eu acho que tem que partir de você realmente esse quero, eu posso, e buscar alternativas para fazer isso acontecer, né? Então, só para recapitular, por onde eu começo, né? A gente começa por um planejamento acadêmico do jovem com relação às notas. A gente começa por um planejamento financeiro da família o quanto antes e disponibilizar uma verba mensal, anual, semestral para esse projeto, né? E o planejamento esportivo, que é desenvolver um material de vídeo matador para começar a prospectar essa bolsa de estudo junto aos treinadores dos Estados Unidos. E, claro, toda a preparação desse planejamento esportivo visando ser um estudante atleta nos Estados Unidos e não ser um atleta aqui no Brasil, que existe uma grande diferença nessa capacidade física, você é muito mais exigido nos Estados Unidos do que aqui, então tem que haver uma preparação especializada realmente para que você tenha aí sucesso como um estudante atleta ao chegar nos Estados Unidos. E aí depois disso, Daniel, vem uma série de etapas que esses pais e esses jovens têm que conseguir atingir, né? Eu tenho material de vídeo, eu envio para o treinador, né? Muita gente pergunta como é que é feito esse processo, né? Como é que eu chego até os treinadores, como é que eu consigo uma proposta de bolsa. Galera, tá tudo isso no site das faculdades. Não é que só o PH tem esses contatos, só o PH tem. Eles estão nos sites das faculdades, tá? Vocês podem entrar em contato com eles desde que vocês tenham material de vídeo para oferecer. É um trabalho, é um garimpo também, né? Porque exatamente. Fica meio escondidinho no site, lá, mas... Existe tudo, tá lá, tá disponibilizado, você não paga para acessar o site da faculdade, né? Existem atalhos, né, para conseguir que o treinador responda, existem gatilhos, existem formas, maneiras diferentes, mas está lá disponibilizado para aqueles que realmente têm interesse em entrar em contato com os treinadores, né? Tá, desculpa até se eu tenha interrompido o seu raciocínio e se você quiser continuar depois pode falar, mas você estava falando uma coisa muito interessante agora há pouco aqui comigo, que foi até um caso aqui essa semana de uma família que os pais, em alguns casos, têm mais vontade de que o filho vá Exato. do que os filhos, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, que eu achei bem bacana essa preocupação, né? Existe uma questão aí que a família tem que se perguntar, né? Esse é o sonho do meu filho ou é o sonho da minha família? Por quê? Se esse é o sonho da sua família e não é o sonho do seu filho, você não vê que ele está motivado, que ele não está correndo atrás, que ele não está dando importância,
existe um grande perigo aí, né? Existem atletas que simplesmente querem realizar o sonho da família em embarcar numa situação dessa. E eu acho isso errado, porque é ele que vai viver isso, não é a família, né? Lógico, a família vai sentir orgulho, vai sentir... meu filho está estudando numa universidade americana, tá, não sei. Mas será que esse jovem está feliz? Né? Porque eu acho que o grande sucesso desse programa não é embarcar para os Estados Unidos, Daniel. É concluir a sua jornada, é conseguir o seu diploma. É chegar no final de tudo e você ter história para contar de que eu fui um estudante atleta de sucesso. Não porque eu meti 50 gols na temporada, ou não porque eu sou fluente no inglês, mas porque eu fiz os 4 anos de faculdade e me formei. Passei por espinhos, pedras, quebra-molas, muros, vitórias, alegrias, tristezas, mas eu concluí, né? O sucesso para mim não é apenas embarcar. Esse menino pode voltar 6 meses, 1 ano. Será que isso foi um sucesso? Talvez não tenha sido um sucesso em comparação àqueles que permaneceram e se formaram, tá? Então realmente é uma pergunta que tem que ser feita da família para ela mesmo e também para o jovem. É esse o seu sonho? É isso que você quer? É esse teu objetivo? Porque eu tenho certeza que se ele ratear na resposta, pode ser bastante perigoso. E não confundam isso, o estudante que está escutando isso, de ter medo. Medo é normal a gente ter no momento do embarque. Por quê? Tudo muda. É uma vida totalmente diferente. Então é normal você ter medo, mas o seu medo não pode ser maior do que sua vontade de ir, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei nervoso, eu não dormia, eu ficava imaginando o que ia acontecer, mas não era maior do que a minha vontade de viver aquilo que eu via nos filmes, que é muito parecido, é muito igual. E foi fácil para você, não? Olha, não foi fácil, mas também não posso te dizer que foi difícil, né? Eu acho que ir para os Estados Unidos, como eu falei, gera um nervosismo, gera uma expectativa, mas a partir do momento que você está adaptado, né, é muito legal, é uma experiência fantástica. E eu falo que o sucesso do estudante atleta, ele está diretamente ligado, e é o fator principal, é a velocidade com que esse estudante atleta se adapta aos Estados Unidos e à cultura. O quanto mais rápido ele se adaptar, mais sucesso ele vai ter. A gente teve um podcast número 5 com o estudante atleta Alexandre Saliba. Ele falou que o maior arrependimento dele não foi ter permitido uma imersão na cultura americana de uma forma mais rápida. A se dedicar mais ao aprendizado da língua, às culturas, e hoje ele é casado com uma americana. Né? Hoje ele ainda mora nos Estados Unidos, está lá há quase 8 anos. E ele fala que o maior arrependimento dele não foi ter deixado realmente ele se adaptar de uma forma mais rápida. Por quê? Ele falava assim, vou ficar aqui 4 anos só, depois vou embora. Não quero a cultura, não quero me ligar muito à cultura americana. E hoje é casado com uma americana, mora em San Diego, na Califórnia, e é o maior arrependimento dele. Então, de repente, se ele tivesse se adaptado de uma maneira mais rápida, ele teria tido mais sucesso. Não que não tenha tido, mas de repente o sucesso poderia ser maior. Legal. E não sei se você quer prolongar um pouco, falar alguma coisa a mais, mas aí os pais acabam perguntando, mas para onde eu vou? Eu contrato o serviço de alguém? Como é que eu faço isso? Quem que eu procuro para me auxiliar? Eu posso fazer sozinho? E eu sei, que também participo um pouco contigo, que você tem 2 frentes aí de serviços e que o pessoal não conhece, né? Não, exatamente. Olha, Daniel, sozinho é possível, né? Você para estudar para o vestibular, você não pode fazer sozinho, né? Para você treinar para uma maratona, você não pode fazer sozinho. Treinar para uma competição de natação, você não pode fazer sozinho. Eu acho que a gente consegue, é possível fazer sozinho, né? Mas existem pessoas, profissionais que te ajudam a te fazer de uma maneira mais rápida, mais fácil e menos dolorosa. Isso que eu ia falar, porque eu completei uma maratona recentemente e comecei sozinho. Mas depois que eu comecei a seguir, no caso lá, o meu professor... Um planejamento, um passo a passo. Aí as coisas foram clareando, né? Fica menos doloroso, né?
você ter quem consultar, tirar dúvidas de uma maneira mais fácil, te auxiliar no processo, te ajudar a fazer e executar para você de repente, eu acho que fica mais fácil. Então, é possível fazer sozinho e o que tem acontecido, né, existem duas, como o Daniel falou, duas frentes diferentes. Existe uma empresa de intercâmbio esportivo que pode fazer o processo para você, né, e existe o método PH Bolsa Esportiva, que a gente auxilia as famílias a fazerem esse processo. No caso o seu como maratona. Você executou a prova, né, mas com uma pessoa por trás falando assim, Daniel, não vai para a direita, vai para a esquerda, porque tem menos quebra-mola, você não vai correr de contra o vento, você vai correr a favor do vento. Então, existem essas dicas e tem tido bastante sucesso, né? A gente tem uma consultoria, um planejamento com esses estudantes atletas de forma online, ao vivo e através de aulas gravadas, onde eles conseguem aí, a gente consegue, na verdade, direcionar como entrar em contato com o treinador, como montar um material de vídeo matador, como estudar para as provas do TOEFL, SAT, que a gente falou um pouco aqui também, né? Como calcular esse GPA, esse CR aí que afeta na bolsa acadêmica, como ter um mindset de um estudante atleta vencedor, né? Que se adapte de uma maneira rápida, como a gente falou aqui. Então tudo isso a gente consegue guiar esse estudante, mas vai depender dele realmente querer executar isso ou não, tá? Então existem empresas onde o investimento ele é maior, porque essas empresas fazem esse processo para você, no caso a ID Esportes aqui, e a gente tem o método PH Bolsa Esportiva, onde a gente auxilia 100% em período integral aí esses jovens a conseguirem essa conquista dessa bolsa de estudo esportiva, mais uma vez falando, como encontrar aí o shortcut, né, o atalho, e como aplicar todos os gatilhos que os treinadores querem ouvir de um estudante atleta na hora de ofertar uma bolsa. Bom, deixa o link aí então, faz aí da tua empresa, da Sport. Deixa o link aqui embaixo dos dois aí para vocês terem acesso, tá? E eu acho que cada jovem tem uma realidade diferente, né? As pessoas que não estão no Rio, por exemplo, né? Quem está no Rio, de repente, não tem condições de bancar uma empresa de intercâmbio esportivo. Tem essa parte de assessoria aí também, que a gente faz toda essa assessoria, mentoria de forma online. Então, tá aí o link para aqueles que tiverem mais interesse em começar o planejamento. Minha dica realmente sobre isso, por onde começar, começar hoje. O planejamento financeiro, esportivo e também o acadêmico. É isso aí, então é idesportes.com.br, estou dando uma olhada aqui, isso. phbolsaesportiva.com.br. No phbolsaesportiva.com.br hoje eu vejo que tem aqui também um e-book gratuito, né, que tem um pouco das ideias, como é que funciona. Então é só pegar, deixar o e-mail, baixar. Faz o download aí, que são as 42 páginas. 44 de muito conteúdo e muitas coisas que a gente falou aqui, vocês vão ver lá e vai clarear muito a cabeça de vocês, e além de outras tantas coisas que a gente vem falando aí nesses 6 episódios já de podcast. A gente vai até quantos? Esse ano acho que pelo nosso planejamento a gente consegue fazer 48. Então são 48 vídeos aí de mais de 30 minutos de conteúdo para vocês. E aí eu falo, quem só não embarca quem não quer, né? Quem não quer, né? E aí complementando então, Instagram, @phbolsaesportiva, Facebook, @phbolsaesportiva. Nessas duas redes sociais, vídeos diários com conteúdo. Exato. YouTube, canal PH Bolsa Esportiva, 2 vezes por semana, que são basicamente ou as gravações do podcast ou alguma outra gravação, um vlog, eu vejo que também tem. Tem vlog lá de como é um embarque para os Estados Unidos, né? Entrevista com outros estudantes, atletas. Então tem uma série de conteúdos para vocês aí digerirem, mastigarem, aprenderem, estudarem, para realmente vocês ficarem mais próximos do sonho de vocês de irem para os Estados Unidos. E se estiver na academia ou no ônibus indo para o colégio ou até durante a aula, não façam isso na aula, melhor não. Aí temos aqui também, né? Agora já é oficial, no Spotify aí, ó. Esse foi o primeiro, a gente já está no 6º e temos aí mais cerca de 40 aí pela frente. Tudo de conteúdo para vocês aprenderem como funciona o processo de embarque e aprenderem um pouco sobre o lado de lá também, né? Para não deixar o lado de lá, que é os Estados Unidos, tão escuro na cabeça de vocês.
Obrigado, Daniel, por mais Valeu. um episódio. Um grande abraço para todo mundo aí que está assistindo. E assistam aí, em vez de ficar escutando música, escutam o podcast do PH Música Esportiva. Um grande abraço a todos. Valeu! Valeu, abraço!